na contribuição desse processo do emagrecimento. Muitas vezes a pessoa que ela está obesa ou que ela está sobrepeso, ela é uma pessoa sedentária, ou seja, ela está sem praticar exercício físico e muitas vezes essa pessoa não pratica exercício por muitos anos. E um erro muito comum que eu vejo nessas pessoas que retornam ao exercício físico é em relação ao controle do volume, da intensidade. E você vê que essas pessoas elas começam a se exercitar com uma intensidade com um volume muito alto inicialmente, o que faz com que ela se lesione com poucas sessões de treinamento ou com algumas semanas de treinamento. Todas aquelas inflamações, canelite, as tendinite, muitas vezes elas são decorrentes de um volume ou de intensidade alto sem tempo de recuperação adequado. Então você que estava sem praticar exercício físico, você que está iniciando, está retornando, é importante ter uma progressão desse volume e dessa intensidade. E para você que estava sedentário, é importante que inicialmente esse volume seja um volume pequeno, para que você consiga se adaptar, você consiga se ajustar ao exercício físico e a partir desse volume você vai progredindo para níveis maiores. Então um exemplo aqui de 8 semanas de treinamento, por exemplo, para uma caminhada, eu coloquei aqui a unidade medida em quilômetros. A primeira semana você faria 1 quilômetro, toda vez que você fosse caminhar você faria 1 quilômetro, na semana 1 e 2. Semana 3 e 4, por exemplo, você faria 1,5 por sessão. Semana 5 e 6, 2 quilômetros, por exemplo. E semana 7 e 8, 2,5 km a cada sessão que você fizer. Então você vê que tem uma progressão, que teoricamente é uma progressão lógica, tem uma coerência, o aumento de carga, o aumento de volume não é um aumento tão expressivo, é algo que você vai conseguir se adaptar e você vai melhorando o seu condicionamento físico ao longo dessas semanas. Então os erros comuns que eu vejo muitas pessoas cometerem, principalmente nesse retorno, é em relação à intensidade e ao volume inicial do treinamento. Muitas vezes ela quer começar com um treino muito intenso e muito volumoso, o que provavelmente vai gerar inflamação, principalmente nos tecidos moles. E em relação à progressão, às vezes ela quer partir de 1 km que ela fazia para 3 km, 3,5 km, e pior que isso acontece. Tá? Muitas pessoas fazem essa progressão de forma incoerente. Tá? Então, quando você pensar no seu retorno, pense numa progressão lógica ao longo das semanas e pense num volume, numa intensidade inicial que seja adequado para você, de acordo com o seu nível de condicionamento físico e de acordo com o seu histórico de exercício físico.